Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio podcast NilzaCast. Hoje vai arrasar aqui com conteúdo maravilhoso, né, Lanúzia? Sim, o conteúdo vai trazer muitas novidades que vai ajudar a sua vida. Só que por enquanto, né, Nilza, a gente vai falar um pouco o que é que você tem que fazer nesse podcast se você quer ter outros episódios. Com certeza. A primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. Se inscrever no canal, também tocar lá no sininho para receber as notificações dos novos episódios, viu? Comente, coloque suas dúvidas. Isso vai ajudar bastante o desenvolvimento do nosso canal, que é um dos canais do mercado imobiliário sergipano e vai te ajudar a se desenvolver. E outra coisa interessante, né, Nilza? Que você tem que fazer os comentários, gente. Faça os comentários para ajudar o desenvolvimento também do podcast. Com toda certeza, mas a gente já está vendo que está progredindo bastante, muita visualização, muitos comentários estão chegando. E lembrem também que tem sorteio, viu? Quem colocar hashtag Eu Apoio NilzaCast vai participar do nosso sorteio. E hoje com nossa convidada mais que especial, Carianine, psicóloga, com várias especializações. E eu agora, nesse momento, Carianine, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter acolhido o nosso convite. E eu peço agora que você se apresente. Olá, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje, né? É uma honra gigantesca. Né, estou lisonjeada mesmo com o convite e é sempre bom a gente fazer essa troca de experiências, partilhar conhecimento, né, que ajuda a gente a ser pessoas melhores, né? Então, assim, um prazer, uma satisfação enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A alegria é nossa, que há tempo a gente está tentando trazer você verdade, aqui, mas aí tem os contratempos, as ocupações, que a gente sabe que você é uma psicóloga muito ocupada, tem uma carteira de cliente maravilhosa, a gente já sabe das suas referências aqui, e o prazer maior é nosso. Com toda certeza. A gente sabe que hoje a gente vai ajudar muitas pessoas. Fale um pouco, assim, da sua formação, com o que você trabalha, e a gente depois vai partir para o tema. Pronto, vamos lá então. E quando pensar em se apresentar, a gente geralmente coloca nossos papéis sociais, né? Verdade. E por que não começar por isso? Então eu costumo dizer que meu nome é Carianine, é esse nome difícil mesmo, né? Lanúzia tem dificuldade às vezes de falar, né? Eu disse, fala isso aqui, Carianine pode embolar aqui, eu não consigo falar a língua. Mas como diz mãe, é nome de gente importante, né? Então Carianine, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, eu sou mãe, né? Sou psicóloga. Então, nessa minha trajetória já tenho 8 anos de formação e desde então eu atuo na área clínica, no consultório, né? Com atendimentos individuais, de casal, enfim. Só que desde então eu tenho buscado me aperfeiçoar, né? Atualmente eu tenho 4 especializações, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, né? E há 2 meses eu fiz uma atualização pela PUC do Paraná, terminei. Né? Muito estudo. Muito estudo, né? Tenho gestão em educação e saúde e também tenho psicologia organizacional. Então, assim, tudo isso para agregar na minha atuação profissional, né? Além disso, falando um pouquinho de trajetória profissional, desde sempre, como eu já disse, eu estou no consultório atendendo todos os públicos, mas há 2 anos não, vamos dizer assim, a minha carreira enquanto psicóloga nas clínicas, empresas, enfim, comecei com dependência química. Então, assim, a gente vê todos os casos que vocês imaginarem, tá nas clínicas de dependência química. Eu costumo dizer que foi uma escola para mim, porque de tudo tem um pouquinho e a gente tem que encarar esse todo pouquinho, né? Então eu aprendi muito, devo muito e agradeço muito essa oportunidade que eu tive. E atualmente eu atendo no SESC Senat, que também é um atendimento clínico voltado para o social. Então a gente também está em várias demandas, além do consultório particular, né? Que a gente vai recebendo pessoa também de todos os tipos. Então eu costumo ser muito agradecida, porque cada experiência me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais com mais experiência, com a bagagem aí para poder contar lá na frente. Aí o seu Ikigai, né? O seu prazer de viver e ajudar pessoas. Sim, faz todo sentido.
né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a minha melhor gratificação é quando eu vejo o paciente que chega e o paciente que sai, né? As transformações. Somos seres de transformação, de mudança. E quando essa mudança ela é perceptível, não tem recompensa maior. Verdade, verdade. Você falou uma coisa interessante, eu vou falar também um pouco. Não sou psicóloga, mas eu acho que Deus me conduz por cada caminho assim que Ele vai dizer, vai lá que você vai crescer em alguma coisa e você vai ajudar alguém lá na frente. Me chamou a atenção quando você falou que teve experiências em ajudar pessoas a dependentes químicos. Eu também tive uma experiência com dependentes químicos. Eu trabalhei 1 ano em uma clínica. Uma clínica não, na verdade era um ambiente, a gente chama assim, um ambiente, uma casa de recuperação que ajudava dependentes químicos a sair daquele estado, a sair da dependência química. E para mim foi uma experiência muito, muito gratificante, porque me fez sair do preconceito, de entender o ser humano, de entender por que ele chegou até aquele ponto. Sim. E em vez de criticar, em vez de censurar, de pesar, mais ainda com algumas palavras, o estado em que ele se encontra, eu me posicionei de outra forma. Eu aprendi a ajudar, a ter compaixão, a ter misericórdia dessas pessoas e ver que ali existe uma alma, existe um corpo, existe alguém querendo viver, mas às vezes para alcançar essa vida buscou alguns caminhos que eram caminhos errados. E isso chamou muito minha atenção. E eu sei do que você está falando, eu não sei na profundidade de você como profissional, mas na parte da coordenação, quando eu trabalhei, eu senti um pouco, senti muito e tive uma visão diferente de tudo isso. E quando se fala assim de dependentes químicos, a gente fala álcool, drogas, né? Então não tá cigarros também, pessoas que tinham dependências de cigarro. E a gente via o nível que ele chegava e o nível que ele alcançava quando saía, que era o maior nível do ser humano. Reencontrar sua dignidade e querer viver novamente. Sim, e eu costumo dizer assim que realmente existe um preconceito da sociedade, né? Mas existe uma história por trás daquele comportamento que a gente enxerga. Então, assim, nem sempre a pessoa foi dependente química, nem sempre a pessoa teve um vício, né? Existe uma história, existe uma família ali por trás. Ninguém nasce e diz assim, eu quero usar drogas, eu quero ser alcoólatra, né? Então, assim, antes da gente ver o resultado final que tá mostrando pra gente, a gente tem toda uma história carregada aí por trás de traumas, né, de marcas, e aí também tem a ver com a autossabotagem. Verdade, com o nosso tema de hoje, com né? O tema de hoje, sim. Verdade. Então, assim, são pessoas que querem tanto, às vezes, ter uma vida boa, que não sabe o caminho, e aí acaba se entregando aos desejos, né? Aos vícios, né? Às inseguranças. Mais fácil, né? O mais fácil prazer, né? Que é um fácil que se torna difícil. Verdade. Que hoje se chama dopamina, né? Sim. Que é o que dá sentido à vida. A busca da dopamina, a busca do prazer fácil. Isso. Né? E infelizmente a sociedade da gente está muito adoecida. Então tudo que gera um prazer imediato é caminho, né, para que eu possa recorrer. Então, assim, de repente, travar uma discussão, conversar com alguém sobre os meus sentimentos, é muito mais difícil do que eu pegar um copinho ali e beber, né? Então, assim, falar das minhas emoções é muito mais difícil do que recorrer a uma fuga. Então, isso acaba trazendo mesmo algumas reflexões de vida. Eu vou pelo mais fácil, só que às vezes esse mais fácil se torna difícil, e desse difícil eu não tenho a maior... É como se eu estivesse preso, eu não consigo fugir disso, né? E aí por isso que é importante a ajuda. Verdade. E como você já falou sobre autossabotagem, descreva o que significa isso. Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com conceitos porque facilita a compreensão, né? Então, assim, auto é uma palavra de origem grega que significa o próprio, né? Algo que designa a próprio. Então, assim, auto igual a próprio. E sabotagem significa o quê? Significa você atentar contra si mesmo,
né? Entendi. Basicamente isso. Então, assim, eu preciso designar algo para mim que eu não tenho coragem de fazer. E aí, trazendo algumas pesquisas, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa, e aí a grande surpresa foi que muitas pessoas acreditam que a autossabotagem está ligada eu não digo a distorção, mas as dispersões, né? A gente acha que uma pessoa que se autossabota é dispersa, mas na verdade, quando a autossabotagem acontece, o cérebro ele está focado naquilo que realmente interessa. Então, dentro da psicologia, a autossabotagem é um mecanismo de defesa, mas que na sua maioria é um movimento inconsciente, apesar de existir consciente também, né? Então, a autossabotagem, ela vai ali girar em torno daquilo que você mais quer. Então, se a gente tá falando de algum cliente que tá ali querendo uma casa própria, e aí ele só pensa nisso, mas aí o medo do resultado faz com que ele faça o processo da sabotagem, né? Porque assim, e se eu conseguir, será que eu vou saber lidar com essa minha conquista? Então é melhor eu ir me sabotando e continuar parado, porque eu costumo dizer que a gente fica na nossa zona de conforto desconfortável. É melhor estar aqui do que arriscar o novo. Depois, amanhã. Não vou começar a juntar dinheiro agora não, daqui a um ano, né? Uhum. Os pequenos passos que não consegue dar porque realmente está ali adiando o seu sonho. Sim, sim. E aí é interessante que existem alguns tipos de autossabotagem, né? A gente tem a vitimização, que são aquelas pessoas que sempre se acham, mas não, eu não consigo, porque não é justo, a minha vida sempre foi muito difícil, eu acho que isso não vai dar certo. E aí começa a sempre trazer esse discurso de vítima. Esse seu primeiro exemplo foi maravilhoso, né, Lanúzia? A gente pega muito cliente assim, e Lanúzia identificou uma cliente assim, eu sou vítima. Conta um pouquinho, Lanúzia, só para exemplificar o que Karine acabou de falar, esse vitimismo. Certo. O bom que você tocou em relação a imóveis, apesar de sermos corretoras, mas a gente exerce um pequeno papel que a gente tem que entender um pouco a humanidade. Uhum. Quando um cliente senta conosco para falar sobre imóveis, a gente busca traçar um pouco das suas características, do perfil daquele cliente, e às vezes o jeito de sentar, a entonação da voz, o jeito de se portar, já nos falam algo sobre aquele cliente. Tem alguns que chegam muito com ombros caídos, muitas vezes a depender do ambiente que a gente vai recebê-lo, eles se sentem intimidados, não se sentem capazes de estar sendo atendido naquele local, ou seja, aquele cliente não se sente inserido, nem se sente, ele não se sente capaz de levar um imóvel, de comprar um imóvel à frente. Então, quando você falou do vitimismo, a gente percebe que no decorrer da conversa, ele acaba se vitimizando e sentindo pena de si mesmo. Não sei se é isso que você quer falar. Estou falando dentro do atendimento porque você é especialista e nós somos corretoras de imóveis, nós trabalhamos com venda. E aí o cliente chega muito como vítima pra gente. E esse vitimismo a gente vê que não é da agora, já é de muito tempo, ele já está enraizado, já traz com ele esse vitimismo que tá tão tipo assim, tá tão internalizado que ele já chega até de ombros caídos. E aí a gente começa a trabalhar as expectativas, as motivações, a quebrar a ideia que ele tem dele mesmo, de que ele não é uma vítima, que ele é um ser humano, que ele tem uma dignidade. Né? Às vezes nós não falamos com essas palavras, assim, quando eu falo o termo dignidade, eu olho para ele e digo, eu olho para aquele cliente e digo, né, que eu sempre tenho comigo. A única coisa que a gente tem de valor que Deus deu ao ser humano é a sua dignidade de ser uma pessoa, de ser gente, ninguém pode roubar isso. E aí eu vou trabalhando isso com o cliente. Quando eu vejo um cliente chegou com ombros caídos, por isso que eu estou tocando muito nesse assunto, curvado que eu chamo, eu disse, eita, eu vou ter que trabalhar aí primeiro o lado humano, para depois eu falar de vendas. Ele está precisando que alguém fale palavras positivas para ele, para depois ele dar o passo na compra do imóvel. Eu tive uma cliente que ela me marcou muito, há uns
posso dizer, há uns 8 anos atrás. Ela entrou com a voz bem fraquinha, morava em um puxadinho da mãe, tinha uma filha, estava sofrendo humilhações dos irmãos, porque o mais forte humilha o mais fraco, é sempre assim. Mesmo na família, vai ter alguém que é mais forte, vai ter um poder aquisitivo maior, e de uma forma até inconsciente, o próprio irmão com o irmão vai se sentir inferior. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, falar com ela palavras positivas, que era possível, aí nós fomos conversando, eu fui sentindo o brilho no olhar dela. Primeiro eu fui admirando o sorriso, que ela tinha uma beleza natural, de uma forma bem genuína, sem maldade nenhuma, mas tentando colocar palavras que ela talvez há muito tempo não tenha escutado. E realmente ela era uma pessoa bonita, mas estava com aquela beleza ofuscada. Sim. Pelo sofrimento, pela dor. E aí ela disse que queria sair do puxadinho da mãe. Eu fui conversando com ela, e aí ela, Lanúzia, eu vou comprar o apartamento. Ela decidiu, não porque eu induzi ela a comprar o apartamento, eu fiz com que ela acreditasse que ela era capaz de comprar esse apartamento. E aí ela assinou o contrato, nós, como sempre, batemos as fotos, que é marcante, principalmente uma cliente como aquela, e aí depois ela ficou desempregada. E agora? Morando no puxadinho da mãe, sofrendo humilhações assim que até os irmãos de forma inconsciente faz com que o irmão de um poder aquisitivo menor sinta. E aí ela na madrugada não aguentou, ligou para mim: Lanúzia, eu fiquei desempregada e vou devolver meu apartamento. 3 horas da manhã eu também estava com insônia, finalizando uns trabalhos, se eu não me engano eu ia viajar, eu tinha que deixar tudo em dias. Aí eu atendi, ela ligou, eu escutei que naquela época não era WhatsApp, era ligação mesmo. Aí quando ela falou comigo, eu disse: você não vai desistir do seu imóvel. Lanúzia, eu fiquei desempregada. E logo após eu fui trabalhar em uma lanchonete, estão me humilhando muito na lanchonete, porque eu não sei quase nada de lanchonete, totalmente fora do setor que eu trabalhava, que ela trabalhava na parte de indústria. Aí eu cheguei para ela e disse assim: faça o seguinte, pega uma foto do seu apartamento e coloque ele na frente. Toda vez que alguém te humilhar, você tem um propósito maior. É o resultado que você vai alcançar e você não vai dar atenção a essas humilhações. E outra, se ele não gostar do seu trabalho, faça qualquer coisa. Faça um bolo, vá vender, faça faxina, não tenha vergonha, porque o seu serviço, que parece ser humilhante hoje, vai te trazer o melhor resultado, que vai te trazer qualidade de vida. Perfeito. Que é o apartamento que você tanto sonhou. Então, para reduzir a história, hoje ela conseguiu pagar o apartamento dela, fazendo esses tipos de serviços, que ela também já estava em uma idade que também nem todo mundo queria colocar ela recontratá-la, né? E hoje ela é morta de feliz, me agradece bastante, e o tempo todo, tudo que ela faz no apartamento, se alugou para alguém, ela fala comigo, porque a gente cria aquele carinho, a gente cria uma amizade, uma confiança. Então, quando você falou da autossabotagem, ela não se sentia capaz. Hoje ela se sente inserida em um grupo de pessoas que é capaz de pagar o financiamento de um imóvel. Ela hoje já pensa até em investir, me pergunta para alugar, como faz para ganhar um dinheirinho, se ela quiser vender, o quanto ela vai ganhar. Então, quer dizer, uma pessoa que chegou no estado de autossabotagem tão grande que até mesmo a própria família insere a pessoa naquele estado. Com certeza. E de repente ela dizer: poxa, hoje eu sou igual a todo mundo, eu sou capaz. E ela é muito feliz. São muitas mensagens que ela passa para mim, muito carinhosa, e eu também tenho um carinho muito grande por ela. Não, e assim, essa foi uma história, né, de tantas outras. E aí você falou um ponto que é importante ressaltar. A maioria das pessoas que tem esse processo de autossabotagem não foi algo construído de agora. Geralmente ele é construído através de traumas, né, vivenciados na infância ou na adolescência. Então acaba enraizando esse circuito de que eu não vou conseguir. Então acaba assim criando um ciclo, que o ciclo não tem fim. Então, a não ser que exista uma intervenção ou um olhar mais cuidadoso diante da situação, a pessoa não consegue,
né? E aí dentro dos tipos, a gente falou da vitimização, perfeito, a pessoa achar que não é capaz porque não tem condições, porque durante toda uma vida existiu esse processo da humilhação, né? A gente tem um exemplo, se uma pessoa ouve que é tímida, a pessoa não é tímida, às vezes ela não quer falar naquele contexto, mas aí ela cresce entendendo que é tímida. Vocês acham que ela vai ser um adulto diferente? Vocês acham que ela vai conseguir falar para pessoas, vai conseguir se posicionar diante de algumas situações? Dificilmente. E não tem a ver com a pessoa, a timidez, não é o caráter dela. É algo que foi introjetado quando ela ainda era criança ou na própria adolescência. Conceito na cabeça, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem o processo de vitimização, a gente tem a negação também, que é algo muito presente. Então, na negação, eu crio todos os meios, mas eu evito aquilo que eu realmente tenho vontade. Tenho vontade de comprar um apartamento, mas eu tô morando aqui com meus pais, eles vão me ajudando, acho que não preciso disso agora não, né? Então assim, vamos deixando pra lá, eu não preciso de um apartamento, não preciso, deixa ele lá. Então assim, eu tenho vontade, como eu queria ter minha independência, queria morar só, mas estamos aqui com o pai, com a mãe, deixa aqui o apartamento do canto. Então eu nego aquela necessidade que é minha, né? Tenho a culpabilização também. Então assim, não, eu vi de uma vida muito sofrida, acho que não, eu não posso ter isso agora, né? Eu acho que vocês ouvem muito sobre isso. Muito. Né? Então assim, a culpa, aí a gente vem para a sociedade. Ô sociedade, meu Deus, que dá trabalho. A sociedade é culpabilizadora, então a gente precisa sempre arranjar culpados para poder justificar os nossos comportamentos, né? Então assim, eu não posso não, eu vou ficar culpado, poxa, a minha família é toda simples, humilde, como é que eu vou comprar um apartamento num lugar como esse? Não é justo, eu tenho que estar perto deles lá. Então assim, eu quero muito, mas eu fecho meus olhos para isso, porque eu acredito que não é justo. Então eu começo a me culpabilizar. Vamos para a famosa procrastinação. Essa é famosa. É um tópico, assim, muito presente dentro da autossabotagem, porque o procrastinador é muito confundido com o preguiçoso, mas são coisas diferentes. O procrastinador, ele acha que vai dar certo, mas ele fica sempre evitando fazer. Então, não, quando eu fizer meus 30 anos, eu acho que tá numa época boa. Não, quando eu tiver passado no concurso. Não, se eu casar, aí fica mais fácil que a gente junta renda, compra os dois juntos, né? Então, assim, eu sempre fico colocando para depois. E o interessante da autossabotagem é que tá muito relacionada com o medo dos resultados. Então, assim, isso vai ser muito bom para mim, mas será que eu vou ter a habilidade de lidar com isso? Então, e só para reforçar, a maioria das vezes é inconsciente. A pessoa, ela quer, mas algo amarra ela, algo traz ela para baixo e ela simplesmente não faz, ela paralisa. Pronto, esse ponto que você falou aí, a gente também encontra muito, eu acho muita gente, essa questão do medo. Muitos clientes, eu tô falando de cliente que nosso contato maior é com clientes, né? Sim. Muitos clientes chegam para comprar um imóvel e aí chegam a mandar documentação, muita gente vê o desejo, o sonho, mas de repente volta para trás porque não se acha capaz de levar até o final, é o que você disse. O medo paralisa. Eu não vou conseguir assumir esse financiamento, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. E se eu ficar desempregada? E se alguém adoecer? E se eu ficar doente? Coisas até irracionais, né? Coisas que não tem nada a ver. Se pagar aluguel, por que não vai pagar a prestação do financiamento? Se isso, porque aquilo, às vezes é como você diz, é aquela autossabotagem, se negando, porque isso, o medo de assumir aquela responsabilidade que vai mudar a vida. Sim. Que vai trazer felicidade para ela. Então tem gente que tem medo até de ser feliz. Oxe, eu até soltei o meu oxe aqui, porque é verdade. O que a gente mais encontra no consultório é o medo da felicidade, porque eu não sei como chegar lá. Então, assim, será que eu vou conseguir manter essa felicidade quando ela chegar? Então, assim, nas entrelinhas, eu tenho medo de ser feliz. É verdade. Deixa eu falar uma coisa aí que você disse aí que também chamou minha atenção, que é a lei do merecimento.
Ultimamente eu tenho lido muito, porque eu também já passei por essa fase onde eu achava que eu não merecia ser feliz. Eu sou muito espiritual, tenho muita fé em Deus e eu acredito muito na energia quântica, acredito na lei do universo, que o que eu busco eu vou atrair. E graças a Deus eu tento trabalhar minha mente para atrair muita coisa positiva. E realmente Deus me abençoa. E eu antigamente, eu achava que eu não merecia aquela situação, porque era grande demais para mim. Não era nem a questão de manter. Será que eu mereço isso aqui? Então, chegou uma época que eu comecei a me questionar. Lanúzia, me questionei. Lanúzia, por que você fica o tempo todo relutando contra a felicidade? Você quer, mas aí quando ela chega, você acha que não merece. Então eu comecei a mudar a minha cabeça, né? O mindset que a gente chama. Comecei a mudar os meus conceitos e dizer, eu mereço um bom apartamento, eu mereço uma casa, eu mereço um bom carro. Tudo que Deus fez, eu mereço. Porque tudo que Deus faz é bom. E Deus quer que eu experimente de tudo que é bom. E o que é bom hoje? No universo que eu estou inserida hoje. Então eu comecei a me permitir. Poxa, aí eu tive... uma irmã minha falou até comigo assim... Lanúzia, você toda hora quer mudar de lugar. Eu disse, porque hoje eu estou nesse apartamento, mas minhas necessidades aumentaram, vá que eu mereço algo melhor. Porque a gente vai começando os degraus, né? Eu comecei em um apartamento simplesinho, minha casa, minha vida. Depois eu fui para um apartamento de médio padrão. De repente eu vou querer ir para uma mansão. E por que não? Eu vou dizer, não, né? Eu vou para uma mansão porque eu mereço. Então eu comecei a trabalhar em minha mente a lei do merecimento. Eu dizer, não, isso aqui é para fulano e não para mim. Mas eu comecei na minha casa, minha vida. E para mim ali era a melhor casa do mundo. Minha casa era linda, meu apartamento lindo. Foi o que eu conquistei. Eu mereço aquilo ali. E aí eu fui percebendo, assim, até na minha família mesmo, eu fui percebendo que, poxa, em vez de comprar para mim um apartamento, eu deveria ajudar minha mãe, eu deveria ajudar uma pessoa que está com dificuldade. Mas depois eu comecei a dizer, não, eu estou conquistando aquilo que eu mereço e eles vão também desfrutar daquilo que eu mereço. É tanto que minha família hoje, quando vai na minha casa, eu sou morta de feliz. Fico morta de feliz. Por quê? O que eu conquistei, que eu achava que eu não merecia, que era grande demais para mim, minha família também participa. E complementando, Lanúzia, eu vejo assim também as pessoas só pensam o lado negativo, das dificuldades que vai ter. Por que não agradecer pelo que já tem? É isso que às vezes também, como pessoa, né, eu vejo, a gente conversa com muitos clientes, a gente senta para entender o porquê quer comprar aquele imóvel e a gente vai traçando um perfil, né? A gente não é psicóloga, mas a gente tenta entender até para poder direcionar da melhor forma, os gatilhos mentais, mas assim, tentar direcionar para o melhor caminho que seja bom para o cliente, né? Com responsabilidade, com transparência. E eu vejo que tanto eu como pessoa, como outras pessoas, a gente foca muito no negativo. Por que não focar já nas pequenas vitórias, nas grandes vitórias que estão vindo? Por exemplo, eu estava olhando para a minha vida esses dias, hoje mesmo, mais cedo, eu digo, meu Deus, por que eu estou focada nas dificuldades de pegar o meu veículo e por que eu não estou focada na alegria que ele vai me trazer? Dificuldades vai ter realmente agora um momento difícil por conta de várias coisas que tem que pagar para receber o carro, mas depois que isso passar, só vai vir alegria, o sofrimento de tanta espera. Agora eu preciso comemorar e não focar nisso. Comemorar que vou ter um carro para poder trabalhar melhor, comemorar que vou poder ter um carro para viajar para o interior, para visitar a minha família e comemorar todas as vitórias. Como a gente está chegando no fim desse ano, comemorar todas as vitórias que eu tive e não parar naquilo que não deu certo, não parar naquelas metas. E as metas que eu alcancei, por que não parar nelas, no lado positivo? E eu vejo que o ser humano, ele pende tanto para daquela autossabotagem, aquele lado negativo, complementando o que você falou. Então, olhar que eu mereço também, olhar que eu conquistei, olhar que a vida não precisa ser perfeita para ser feliz, né? E tentar focar no que deu certo, porque a vida é ter alegrias, né? Pequenas alegrias, comemorar essas alegrias. Então, no contexto do que você falou, isso a gente vai curando esse procrastinador, porque eu digo, eu era uma pessoa procrastinadora ao máximo, até para dizer, poxa, eu quero fazer tal coisa amanhã, é depois, é isso, é aquilo. E a procrastinação se vence com ação.
Ah, eu quero fazer amanhã, não, eu faço hoje. É agora. Ah, eu quero comprar meu apartamento próximo ano, não, é agora. Eu tenho condições de comprar agora, o melhor momento é agora. Ah, é dentro das minhas condições. Ah, porque é na planta que eu posso, é agora. Eu posso comprar um pronto, é agora. Então é aquela situação, decida-se, seja feliz. Você tem filhos hoje, será que amanhã vai estar vivo? A gente passou por um momento de saúde pública aí com a Covid, a gente viu quantas pessoas morreram. Então eu vejo muito e eu aprendi muito no agora. Eu fui uma pessoa procrastinadora por muito tempo, realizei muita coisa, mas tinha coisas que eram essenciais na minha vida que eu deixava para depois, né? Eu sempre ganhava dinheiro, não, vou viajar depois. Não, vou fazer isso depois, né? E o agora? A gente tem que saber dosar a vida, o equilíbrio, né? E se uma casa é importante para mim, eu moro de aluguel a vida toda. Tenho a oportunidade de sair do aluguel, tenho o auxílio do governo. Tenho tudo para isso. Por que não arriscar? Por que não abraçar? Por que esse medo, né? Então é olhar para o seu interior e encarar. A gente tem que encarar a vida e Deus provê. Né? Quem tem fé, eu digo muita fé, independente de religião, se você acredita que vai conquistar uma coisa, você vai conquistar. Eu sou muito positiva nesse sentido. Karine, você pode dizer que ser procrastinador é ser uma pessoa muito futurista? Eu não vejo como pessoa futurista, né? Porque a gente entende que a procrastinação é um processo de autossabotagem. Então, assim, pessoas futuristas, elas têm pressa em realizar, para chegar lá, né? Então, assim, eu idealizo, eu fico viajando, né? Eu sonho, mas se eu continuar com a minha procrastinação, eu não chego nesse futuro. E aí eu até brinco com meus pacientes, né? Hoje a maior demanda, principalmente depois da pandemia, tem sido pessoas ansiosas e depressivas. Então eu brinco assim, depressivo se apega no passado, ansioso se apega no futuro, e nenhuma das partes pensa no presente. Ninguém vive, né? Não se vive no presente. Então, assim, é muito comum que aquela pessoa que tem depressão, ela vai se apegar àquele passado, porque ela sofreu aquilo, porque ela deixou de ter essas oportunidades, e porque isso, porque aquilo. O ansioso diz, se eu não construísse isso agora, é porque lá na frente eu não vou conseguir, e eu tenho angústia, porque se não der certo. Então, a gente vê esse negativo que Nilza acabou falando, da tendência da gente de ser negativo. Né? Isso é uma tendência também, né? É muito mais fácil eu ter um pensamento que vá para o pior do que para o melhor, porque eu costumo dizer que a nossa vida são ciclos de altos e baixos, e aí a gente não sabe aproveitar esses altos. Geralmente a gente se apega mais nesses baixos porque é a realidade de quase todo mundo, né? Todo mundo vai ter problema, todo mundo tem problema na vida, não tem aquela pessoa que tem uma vida perfeita. Então, a gente acaba se apegando àqueles momentos que foram difíceis. Mas eu costumo dizer também que as emoções negativas, elas são mais importantes do que as positivas. Porque elas ensinam a gente. Elas dão experiência para que você possa ser uma pessoa melhor. E aí a gente fala da resiliência, né? O que seria da gente se não houvesse resiliência? Na primeira frustração, acabou a pessoa. Então, é importante que exista também, não é que a gente queira viver o ruim, mas é importante que a emoção negativa, ela se instale em algumas situações para a gente poder aprender com isso e buscar melhorar. Então, e eu digo aqui em questão da emoção negativa, porque dá valor à positiva, dá valor aos momentos felizes, né? Aproveitar. Eu lembro, assim, eu aprendi muito esses últimos anos, porque eu realmente vivia na ansiedade crônica, eu sempre vivia para o futuro. Eu aprendi a ir para um lugar e realmente vivenciar aquilo, aproveitar, estar no presente, porque para mim o difícil era estar no presente, porque eu achava que só poderia quando estivesse no futuro. Só posso aproveitar se eu tiver uma lancha daqui a pouco. Não, eu posso aproveitar com a minha bicicleta e ser feliz. Então é aquele pequeno passo e ser feliz naquilo que eu tenho agora, viver intensamente. E eu vivia o mundo do futuro, futurista, né? E você falando isso aí, eu lembrei muito da minha história e também da história dos clientes. Não, só quero comprar se for uma casa. Mas só pode comprar um apartamento agora. Por que não aproveitar o apartamento agora? Eu falo dos degraus. Primeiro degrau, depois você já vai ter a casa, já pagou, agora sim você vai ter o dinheiro, vai comprar uma casa. Então, às vezes, a gente precisa ser feliz com pouco para ser feliz no muito também. E quando vier a dificuldade, vai apertar? Eu digo, cliente, vai apertar. Vai passar dificuldade? Vai passar dificuldade, faz parte do processo. Mas eu vou parar na dificuldade? Não, vou buscar soluções e vou ser feliz. Diz que a felicidade é o processo em si. Porque quando a gente chega a casa, a gente já quer outro projeto, né? Porque eu quando quis comprar meu primeiro carro, era um Fiat Uno. Aí Deus me deu um CrossFox.
Aí eu digo, meu Deus do céu, eu pensei um Fiat Uno, veio um CrossFox. Então, às vezes, a gente tem que aprender a valorizar as suas conquistas. Meu primeiro apartamento foi X, agora meu apartamento é Y. Então, a gente tem que abraçar o que vem agora, ser feliz no que vem agora, para que venham outras conquistas. E viver esse processo, porque eu esqueci de ver o processo. Eu achava que só ia ser feliz quando eu morasse na 13, vamos dizer assim, né? Que seria um dos melhores lugares, 13 Garcia, né? Aqui em Aracaju. Mas não, eu posso ser feliz num bairro mais simples, mas depois ir num bairro melhor. E ir progredindo. Eu acho que a vida é o agora, porque a gente pode não ter o amanhã. Pode não ter o amanhã e pode também ficar só parado no que foi bom ontem. Como é que a gente vai mudar, ter essa mudança de vida, né? E o que você explicou aí foi muito para mim, né? E para alguns clientes que eu me pego conversando, né? De encare seu momento agora e fica ali morando com os pais, no puxadinho, como o Lano já falou, ou fica ali morando de aluguel a vida toda, ou fica ali morando numa casa com condições insalubres, né, horrorosas, e hoje assim com bônus do governo, com tantas oportunidades, a gente vê por conta de medo, por conta de querer viver um mundo perfeito lá na frente, esquecem de tomar decisões agora, esquecem de agir agora, né, Lanúzia? Verdade. E eu digo assim que hoje, né, tá muito em alta a filosofia do deboísmo, né? O que significa isso? De boa, a gente viver de boa, porque assim, as dificuldades, elas vão existir, mas como que você encara essa dificuldade é que vai fazer a diferença. Então assim, se eu tenho, vamos dizer que o carro quebrou, e aí eu fico me lamentando porque o carro tá quebrado, porque quebrou. Existe conserto? Sim. Então, eu vou ficar chateado na hora porque quebrou, mas eu sei que tem um retorno. Tem solução, né? Eu vou consertar. O carro não tem conserto. Não tem conserto. Porque agora, né? Não tem como reverter. Por que eu vou trabalhar ficar? E comprar outro. Justo. Por que eu vou ficar nisso? A gente não. fica, né? Mas a gente fica, não sei o que é aquilo, a gente fica ali pensando no negativo, é o que eu falei e retornei, no que a gente não tem controle, né? Por que a gente fica tanto nesse, não tem controle, né? Se a gente não tem controle, o que a gente vai fazer aí? Porque a gente fica, né? Ser humano mesmo, tem alguma explicação? Então, é sobre isso mesmo, da gente ter uma cultura introjetada. Se você de repente for falar sobre o budismo, né? Eles tentam a busca da simplicidade. Então, eu vou buscar o simples das coisas, mas na sociedade capitalista, eu perco. Se eu não tô ganhando, eu tô perdendo. Então, se eu tô perdendo, eu tô sofrendo. Então, isso é uma reflexão que traz pra gente. Será que eu preciso estar sofrendo quando eu perco? Porque imagine, eu tenho minha casa, tenho meu apartamento. Aí quando chega o início do ano, que nada, porque o IPTU é caro, porque eu vou ter que pagar o IPTU, porque isso aqui. Mas que bom que você tem que pagar o IPTU, porque você tem uma casa. Né? Se eu não tiver bom da coisa. Vamos você tem lá. Uma casa. Isso. Você tem um carro. Se você não estivesse desfrutando de uma casa, você não teria IPTU para pagar. Será que era melhor viver assim em algum lugar que você não estava feliz? Ou você está feliz na casa e pagar o IPTU? São essas jogadas mentais que a gente precisa fazer. Então, precisamos entender que se existe solução, vamos buscar. Se não existe, não existe o que fazer. E aí, nesse meio termo, a gente precisa exercitar. Isso realmente é uma construção de hábito. A gratidão, né? Ixi, esse ponto é crucial. Eu preciso utilizar da gratidão. Se hoje eu não tenho, mas eu tenho que ter gratidão porque eu tenho o sonho de ter. Não, eu não vou desistir. Eu preciso ser grata porque hoje eu tenho esse sonho. Então, assim, eu digo que o sonho é muito importante porque quando uma pessoa chega no consultório e diz eu não tenho sentido, como que você se imagina daqui a 6 meses? Não sei. É como se não existisse mais vida. Um vazio, né? Justo. Se você tem sonho, né? Você tá vivo. Se você tem um projeto, você tá super vivo. Agradeça. Então, eu ainda tô ali, ó, eu tô na luta. Eu vou conseguir. Eu quero ter. Então, são as palavras positivas mesmo. Se eu quero ter, eu sei que eu vou conseguir. Eu começo a mandar esses comandos. E aí vem o mindset mesmo, né? E eu começo a reverberar pra mim que eu tenho o poder de conseguir. Não é, isso é balela, cara, e não dá. Claro que dá. Porque se você não acredita, você vai ser o seu primeiro inimigo. Verdade. Não é ninguém, é você mesmo. Não são as pessoas que estão te travando, é você que está se paralisando por acreditar que não consegue.
né? Deixa eu te falar, você falou aí uma coisa, Isso né? seria crença limitante? Sim, crença limitante. Eu já escutei uma vez, não sei se é verdade, você como especialista, que nós temos 5 segundos para bloquear a mente do que é ruim. Então, eu tenho exercitado isso. Se é verdade ou não, eu acatei como algo positivo e estou jogando aqui para minha vida e tem dado certo. Eu discuti com uma pessoa, aí vem aquela ira. Aí a tendência é você ter repúdio daquela pessoa e antipatia. Eu aqui viro a chave. Epa, peraí, a pessoa pode estar no seu mau momento, você é chamada a amar, a perdoar, você é chamada a isso, e tento tirar aquele sentimento ruim de dentro de mim. Tem dado certo. Que só faz mal a si próprio. Eu digo que eu não sou baú para estar guardando coisa velha. Eu tenho isso comigo. Eu tenho umas teorias meio loucas que dá certo. E, não é porque você tá sempre rindo, alto astral, você é assim. Eu disse, na verdade é o seguinte, eu tô virando a chave do que não presta porque é bom. Eu faço umas caminhadas na praia, que aí quando vem os sentimentos ruins, você não é capaz. Epa, peraí, sou capaz sim, porque Deus me tornou capaz, eu já tenho as ferramentas na minha mão, só não estou usando, vou começar a usar. Então, quando você falou aí, eu disse, eu vou virando essas chaves, que é o mindset, que hoje está na moda, né? Todo mundo fala do mindset, e tudo que as pessoas falam que eu acho que seja positivo, eu vou usando para minha vida e vai dando certo. A energia quântica que se fala, a energia quântica é algo bom para eu ler, para eu pesquisar, para eu ouvir, vai trazer benefícios para minha vida? Então manda para a loja que a gente vai consumir, entendeu? Eu vou lá e consumo aquele conteúdo e aí vou jogando. Eu vou dizer para você, viu? Tem dado certo. Eu tenho, depois que eu comecei a quebrar a autossabotagem, que todo mundo vive tudo isso, um em alto grau, outro em menos grau, tem seus níveis para cada pessoa. Sim. Eu tô jogando isso para minha vida. E às vezes minha família também eu vou bloqueando. Epa, tá na hora de mudar essa mentalidade, porque a família é onde você se forma, onde vem toda a programação que você diz, né? Muitas vezes a família te programa para algo. O que é que eu percebi? Eu tive que quebrar muitas coisas que na minha família ela tinha como positivo e para o meu desenvolvimento era negativo. Eu amo meus pais, minha mãe, minhas irmãs, mas eu disse, epa, aqui eu preciso mudar isso aqui para eles. Eles achavam que era bom, mas não é bom. Eu tenho que mudar isso aqui. Aí fui mudando, quebrando um monte de coisas. Que são as crenças limitantes. A começar, minha mãe dizia, algo e vinho não se mistura. Eu como? Ela tinha uma teoria, né? De água e vinho não se mistura. Eu disse, peraí, mãe. É uma teoria que ela tinha para algumas determinadas situações. Ela achava que eu não deveria me inserir em alguns grupos sociais. Porque como eu era classe média simples, eu gostava de andar com a classe média alta. Eu não vou mentir. Porque eu queria aprender, saber porque eles tinham dinheiro, como é que eles conquistavam aquele mundo. Eu tinha curiosidade, eu gostava. Quando ele me convidava para as casas de praia, eu queria ter também. E ficava naquele mundo, e tinha muitos imóveis, tinha cada prédio de amigos meus que eu entrava, top. Como é que eles conseguem, então? Aí minha mãe dizia que se eu tivesse um amigo de classe maior do que a minha, ela dizia, né, que iam me humilhar. Pelo contrário, era muito expansiva e descolada, não ligava muito para muita coisa. E ela dizia, água e vinho não se mistura. Então eu ia, e as coisas iam dando certo lá. E hoje eu cheguei assim, quebrei muitas crenças limitantes de que antes da classe social eu sou ser humano. Se eu sou ser humano, eu entro em qualquer lugar, eu vou dar certo em qualquer lugar. Todo o ambiente me cabe. E botei isso na minha cabeça e aí eu vou quebrando. E com essas virar em 5 segundos aquela chave negativa, para mim é um remédio hoje, Tô sofrendo menos. Quando a gente fala de 5 segundos, na verdade a gente fala do tempo que a pessoa precisa elaborar a mudança, né? Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, não sei se vocês já ouviram, que a gente não pode evitar que o passarinho pouse na cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça ninho. Gostei. Pensamento. A gente às vezes não pode evitar que o pensamento chegue, mas a gente pode evitar alimentar esse pensamento. Então, quando você pensa 5 segundos, você já não alimentou. Ele veio, mas não ficou, né? E aí a gente vem também, um termo que eu utilizo no consultório é uma técnica mesmo, questionamento socrático. O que seria esse questionamento socrático? Sócrates, ele tinha muitos seguidores. Então, qual era a marca dele? Ao invés de dar resposta, ele trazia perguntas. Por que esse cara não responde, né? Porque você precisa encontrar suas respostas. Então, em muitas situações de raiva, de impulsividade, utiliza o questionamento, começa a se questionar
se ali é uma emoção ou se é uma razão. Se é verdade, às vezes cria, né? A gente cria muita coisa, né? Então, assim, será que realmente é necessário eu gastar energia com isso? E aí eu começo a me questionar e começo a me entender. Que aí, pra gente quebrar essa autossabotagem, eu daria uma dica simples. Autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue identificar quais são os gatilhos que geram essa autossabotagem e aí você começa a desconstruir. Que aí, quando a gente fala de desconstrução, a gente fala que a gente está desconstruindo também crenças que são limitantes. E aí eu venho fazer uma provocação, na verdade, porque a crença limitante, ela vai além da verdade e vai além do conhecimento. Não existe nem verdade nem conhecimento quando eu tenho uma crença limitante. Então, eu introjeto aquilo como absoluto e eu não me permito mudar. E aí, nesse não me permitir mudar, nada acontece, porque eu fico ali, na minha zona aí. A minha zona de conforto, não tem quem me tire. E aí eu venho pra síndrome da Gabriela. Não, porque eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou ser sempre assim. Meus pais disseram que eu sou assim. Uhum. Meus irmãos disseram que eu sou assim. Meu vizinho, meus amigos do colégio disseram que eu sou assim. Então eu sou assim mesmo. Por que vou fazer diferente? Pra que eu vou me esforçar? Se isso já tá dado, pobre, né? Mesmo vou morrer pobre. E assim? Todo mundo na minha família mora de aluguel. Vou pra... E pra que eu vou deixar pros outros? É minha casa, meus filhos. Até isso. Não, porque eu vou deixar... E por que não? Pensar, eu penso muito naquela riqueza, né? Riqueza. E riqueza não é só dinheiro, não. Às vezes também as crenças que se passam. Então, tem gente que não gosta de dinheiro. Será que dinheiro é ruim mesmo? Não. Ou é uma crença que você tem que dinheiro não presta? Então, é trabalhar essas crenças. Eu falo que o progresso é bom, que morar num apartamento melhor é bom. Eu digo porque é uma história de vida. Eu morava numa casa mais simples. Hoje eu moro numa casa melhor. Num lar melhor. Então há uma diferença. Até a cama que eu durmo é uma cama melhor. Então o conforto é bom. Ter dinheiro, ter uma boa condição financeira é bom, muda a vida, muda a forma de pensar, traz conhecimento, traz conforto e é para todo mundo. Acho que quando você acredita que pode mudar a sua vida, você tem que mudar a sua vida. E quem pode mudar a sua vida é você. Eu acho que quem pode mudar a nossa própria vida somos nós mesmos. Não espere seu pai, não espere sua mãe, não espere seu esposo, sua esposa, não espere ninguém, é você que tem que tomar essa decisão. Eu digo assim, eu virei minha chave quando eu digo, sou eu que tenho que agir, eu que tenho que buscar, eu que tenho que ir, não adianta, eu não vou esperar que o governo me dê, que o novo presidente vai entrar, me dê uma nova condição, não é assim. Eu acho que quem tem que fazer sou eu, quem tem que buscar o meu caminho sou eu. Então, quando eu mudei isso, eu comecei a realmente mudar a minha vida. Ainda tem muita coisa para mudar, muita crença limitante. São coisas como vocês, como psicóloga, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se questionar com o pensamento socrático, a gente precisa usar algumas técnicas, como nós usamos aí para, ver uma coisa ruim, tirar da cabeça. Mas aquela coisa, eu preciso querer. Isso. Preciso querer mudar. Né? E deixo aí para você complementar, né, Lúcia? E aí quando você fala, Nilza, sobre a riqueza, e aí eu tenho algo a acrescentar. Hoje as pessoas são muito materialistas, né? Então a gente vive uma era da ostentação, porque eu preciso ter aquela marca, porque eu preciso... E o iPhone tem que ser o último, né? Nem vou comentar do iPhone, né? E o carro tem que ser aquele, né? Nem vou comentar do iPhone. O iPhone é lindo. Como corretor, não tem nem de morar, mas o iPhone e o carro, né, Lanúzia? Sabe qual é meu sonho? Eu disse, quando eu tiver, que eu vou alcançar, eu acredito, eu vou andar tão simples. Porque eu disse assim, eu tenho um propósito e uma conversa muito bacana com Deus. Eu tenho. Eu quero dinheiro, porque eu gosto. Dinheiro me traz liberdade. Sim. Me leva aos lugares que eu quero ir. Eu como o que eu gosto de comer, por causa do dinheiro. Por isso que eu trabalho muito. E eu preciso conhecer o mundo que Deus criou. Por isso que eu gosto muito de viajar. Porque o mundo é meu, ele me pertence. E eu mereço conhecer. E aos poucos eu estou conhecendo o mundo. Eu falo outros países, estados. Primeiro eu caminhei muito pelo Brasil, mas eu quero expandir isso. E esse mundo me merece, que Deus fez muita coisa linda e eu preciso conhecer. E aí eu disse,
as pessoas vão olhar para mim, vão confundir tanto. Além de ser negra, eu quero estar com muito dinheiro e estar o mais simples possível. Eu só quero que a minha alegria, a minha vida, o Deus que mora em mim resplandeça. Aí quando você falou da questão da pessoa ser muito materialista, tem uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, que eu estava vendo o podcast dele, que ele disse: eu não vou colocar o meu vídeo do passado, porque minhas camisinhas eram Lacoste, porque eu tinha que usar uma marca para impressionar e dizer que eu sou rico. Hoje que eu sou rico, eu não preciso usar camisa Lacoste. Isso para mim é besteira. Sabe por quê? Eu tenho a maior liberdade do mundo hoje. Eu sou eu mesma. Então eu disse, quando eu tiver com muito dinheiro, se Deus me fizer alcançar essa graça, eu quero a liberdade de ser eu mesma. Quanto mais dinheiro, mais Lanúzia eu quero ser. Por quê? Eu vou provar da felicidade, da alegria, da liberdade. Eu não vou estar... Hoje eu já não me preocupo. Já não me preocupo com muita coisa. Já trabalho isso em minha mente. Mas eu não quero estar provando nada para ninguém. Eu quero ser Lanúzia. Eu vi o mundo para ser Lanúzia. Ser. O ter é consequência. Então é isso que eu quero. Então, tem pessoas que eu estava até conversando antes sobre a questão de aquisição de imóveis, as experiências, os clientes que a gente já atendeu com o Ansley, que trabalha aqui com a gente, e às vezes as pessoas apostam o dinheiro em tantas coisas para querer ser aquilo que não é, e querer ser inserido em uma sociedade que talvez nem vale a pena, que às vezes, quando eu vou para esse grupo de pessoas, talvez nem vale a pena, que é tão artificial. Investe em coisas que não é para investir, não investe no essencial, que é o quê? Sua casa, seu lar, suas viagens, a alimentação maravilhosa que você precisa ter. Comprar uma Lacoste, eu prefiro comprar minhas alimentações orgânicas que eu gosto. São escolhas. Compro comida orgânica. Se tem uma coisa que eu gasto muito é com minha alimentação, a melhor. Quem quiser que me veja na rua com a roupa da Renner, da C&A, não tô nem aí, mas eu como bem. Outra coisa que eu tinha era morar bem. Então, quem quiser que olhe pra mim e diz assim, poxa, aquela neguinha, mas hoje eu posso dizer que eu moro bem, porque para mim o mais importante são as minhas realizações interiores, que quanto mais feliz eu sou, mais eu tenho a dar a alguém de mim mesma. Aí às vezes você vê uma pessoa tão bem vestida, cheia de marca, que você não dá nem vontade de ficar perto. Eu vou para as redes sociais porque as orientações que eu recebo é que a gente tem que estar nas redes sociais, né? Nosso cartão postal tá ali, conhecer um pouco quem você é. Mas eu me preocupo mais em ser. O que eu mais peço a Deus é que cada dia eu me encontre mais e seja mais Lanúzia, mais Lanúzia, mais Lanúzia. E o resto seja consequência. Venha só complementar essa minha vida que é o ser Lanúzia. E não quero esse negócio de... Eu posso até estar com um carro bom, porque eu preciso e eu mereço um carro bom, mas o carro não é Lanúzia. Lanúzia é Lanúzia, o carro é o carro. Eu quero que as pessoas separem isso. Aí quando você tocou nesse assunto, as pessoas precisam se conscientizar. Que em vez de você estar dando determinado valor em um produto para chamar a atenção de alguém, não, dê para você mesma. Eu vou estender um pouquinho mais, vou te dar a palavra já para você complementar. Em relação, eu sou assim, tudo que eu compro eu uso logo, porque é meu. Eu comprei para mim, e para os meus amigos, para os meus familiares. Chegaram umas pessoas na minha casa e Lanúzia não precisa. Não, na minha casa eu faço assim para mim, porque não vou fazer para você. Você é especial. Você está na minha casa. Se eu compro uma roupa, eu visto na hora. Se eu compro um lençol, eu lavo e uso na hora. Não é para depois, né, para quando eu tiver um dia especial, não. Para mim todo dia é especial. Coloco. Se eu compro um jogo de louças, eu boto na mesa no outro dia. Lavo e na mesa já estou me servindo, porque é para mim. Eu não quero mais estar tendo as coisas para chamar a atenção dos outros. Eu mudei meu conceito, mindset. Eu não preciso agradar ninguém. Aí diz, já comprou o sapato, já usou? Claro, é meu. E se eu não tiver oportunidade de viver amanhã? Porque eu vou deixar para amanhã. E se repetir para ir para uma festa, eu vou com o mesmo. Porque eu gostei, vou hoje, vou amanhã, vou depois e acabou. Eu comprei pra mim.
Não foi para as pessoas olharem o que eu estou vestindo. Eu não quero que as pessoas me valorizem pelo que eu tenho. Eu quero que as pessoas me valorizem pelo que eu sou, Lanúzia. E isso traz uma liberdade interior, que você se sente em qualquer lugar. Você conversa com qualquer pessoa e você se sente bem com você mesmo. Não importa o que ela esteja pensando de você, gente. Tem mudado. Essa chave dos 5 segundos... Para mim é um remédio hoje. Eu nem sabia da intensidade, vou pesquisar mais um pouco depois que você falou, mas eu vou continuar nessa pegada, virando a chave. O tempo todo dos pensamentos positivos até sobre eu mesma. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Não preciso que ninguém diga não, porque Deus já me fez maravilhosa. Deus é amor. Isso é que é autoestima. É claro, ela sabe, eu tenho essa liberdade interior. Às vezes as pessoas falam, tem um movimento negro, eu acho positivo, mas eu nem me lembro às vezes da cor da minha pele. Quando eu vi, eu já entrei. E não tô nem aí para que as pessoas olhem para mim. Eu tô ali vivendo a minha liberdade, eu tô buscando a minha liberdade interior. Eu disse que eu vim para esse mundo e eu tenho um ikigai, um propósito. E eu quero cumprir isso. Eu quero sair dessa vida gastando tudo que Deus me deu. Eu não quero pegar aqueles talentos que Deus me deu e guardar, não. Por nada, nem ninguém vai me impedir. Não é para estar aqui falando, vamos falar. Diz que eu falo demais, então vamos falar. Não é para amar, vamos amar com intensidade. Não é para vender imóvel e ajudar a pessoa, vamos vender imóveis. Eu quero esvaziar-me, eu não quero estar cheia de mim mesmo nem do que não presta. Então eu acho que eu vou nessa pegada, bens materiais, ajuda, é top demais, faz você se sentir bem, mas não é Lanúzia. E complementando, a gente vê muito o conceito do minimalismo, né? Que é um conceito também que eu gosto. Não precisa ser coisas simples, mas assim, você precisa ter coisas até boas, mas coisas poucas, porque eu vejo também, tem muito essas crenças limitantes que vêm desde casa, porque a gente traz muito o que vivenciou na infância, como você fala, o que vivenciou na adolescência, as experiências que teve. E ela fala que ela compra e usa logo. Eu já tinha aquela ideia, eu comprava um sapato só na festa. Só na festa. E como eu sou uma pessoa típica do interior, né? Era sempre comprado, era sempre virada final de ano, essas coisas. Então tinha essa crença, né? E às vezes deixava, às vezes tem uma coisa realmente, eu concordo, você tem que usufruir, a gente não sabe do amanhã, a gente pode não ter o amanhã, a gente só tem o hoje. A gente sempre está no hoje, na realidade, né? Amanhã pode não existir, a gente passou até por um problema de saúde pública, eu sempre falo da Covid, e pessoas que muito próximas nossas se foram e ninguém imaginava que isso iria ocorrer. Então, o minimalismo também tem me ensinado bastante, né? Eu gosto de coisas boas? Gosto de marca, até gosto de marca também. Mas assim, para que ter 10 blusas se 3 é suficiente? Então, essa questão do minimalismo, graças a Deus a sociedade também está caminhando, algumas pessoas também estão se conscientizando. Nós somos uma sociedade sergipana, sabe que a sociedade sergipana gosta, sim, da aparência, gosta, assim, do status, a gente está inserida nela, eu também gostava, hoje eu tenho tratado essa crença limitante, né, de querer aparecer, mas eu quero ser, e a gente tem feito esse trabalho, mas acho que isso também é um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente sabe o que é, a gente começa a mudar, a gente começa a ter novos valores, né? E se a gente está reconstruindo uma nova vida, a gente tem que deixar aquilo que é ruim para trás. E aí eu deixo você complementar, que o assunto está muito bom, né? Não, se deixar que a gente tem assunto é verdade. Para falar e não se esgota não mesmo, porque é muito interessante a gente conversar sobre a humanidade, né? Sobre o homem, sobre nossas conquistas. E só para poder concluir o pensamento de vocês, por mais que a riqueza material seja importante, eu costumo dizer que a riqueza de momentos nem tem valor, né? De tão imensurável que é. Então, assim, quando a gente chega numa determinada idade, o que a gente vai acumular são momentos, são histórias, é o nosso legado, são as nossas experiências, é o que a gente planta. Então, assim, a gente pode até plantar uma conta bancária recheada, a gente pode plantar roupas de marca, né, objetos muito valiosos, mas assim, o que vai ficar na memória não vai ser aquele celular de última geração que eu comprei no ano passado. O que vai marcar são de repente o que aquele celular proporcionou, que eu fizesse, de ligar para pessoas amigas, de marcar passeios, viagens, foto, né? Aquela foto daquele momento que foi muito bom, né? Então, assim, se for para cultivar riquezas, material é importante, mas que seja riqueza de momentos,
né? Porque a gente vai ter o que lembrar e vai dizer, não, caramba, eu vivi e fez valer a pena, né? E aí, entrando nesse esquema de crenças limitantes, uma técnica também muito boa é substituir as crenças limitantes por crenças... Aí chega, crenças limitantes por crenças positivas, por crenças construtivas, né? Como que seria isso, Kari? Às vezes eu acredito que eu não vou... a gente tá falando de imóvel, então assim, eu não vou conseguir pagar esse imóvel se eu comprar. E se acontecer alguma coisa ruim? E se eu for demitida? E se a minha renda não for suficiente? E a gente começa a se questionar diante dessas questões que a gente vem aprendendo de toda uma vida, né? Então eu preciso substituir por crenças construtivas. Como que seria isso? Não, eu tenho habilidade suficiente para poder trabalhar de qualquer coisa se eu tiver dificuldade de pagar. Então, eu posso sim. Então, é você começar alternativas, a se desafiar, a trazer respostas alternativas para aquilo que geralmente é negativo, né? Ah, Kari, você tá no mundo da lua. Eu acho que isso é muito coisinha de unicórnio. Isso não existe. Não, gente, existe. Se você não acredita, como é que você vai planejar? Se você não acredita, como é que você vai concretizar? Você precisa ter um propósito, você precisa entender que sem metas, sem objetivos, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, eu brinco que tem o jogo do contente, né? Que é no livro das Aventuras da Poliana, mas o jogo do contente funciona muito para que a gente chegue a determinados lugares, para que a gente alcance alguns objetivos. Se eu só enxergar tudo de ruim, qual o sentido? Né? Se eu achar que a chuva, que só chove na hora que eu tô saindo de casa para me molhar, qual o sentido? Eu tenho que entender que a chuva é necessária para existir o equilíbrio. Se chove na hora que eu tô saindo, existe um propósito, um porquê, porque a natureza, ela tá sempre em harmonia, né? Eu mudei, Lanús, a chave justamente porque antigamente só pensava até na vaga. Vixe, não vai ter vaga para eu estacionar, não. Aí agora eu penso o contrário. A minha vaga já está lá me esperando. E muda muito quando você tira o negativo pelo positivo. E muitas vezes dá certo. Eu digo, minha vaga tá lá e tá lá a vaga. E às vezes eu ficava pensando só negativo, cadê a vaga que não tava? Então essa questão que ela fala do quântico aí, a gente tem que pensar. E para que pensar no sofrimento? Você pode pensar na alegria. Deixa pra sofrer se tiver que sofrer mesmo, no momento do sofrimento. E o ser humano parece que tá acostumado a sofrer, né? E sofrer, parece que né? E a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. Na dor, na verdade, tem pessoas viciadas na dor e gostam da dor. Quando Deus tira ela da dor, ela não se acostuma, ela quer voltar pra dor. É impressionante, a pessoa tá em um ciclo da família que vivia a escassez, vivia a escassez, aí de repente ela tem a capacidade de sair daquele ciclo para ir para um ciclo melhor, onde é para uma terra fértil, onde vai poder produzir e a família vai ser beneficiada, mas ela está tão viciada que é a questão das crenças limitantes, que ela acaba paralisando e ficando no meio do caminho. Uma coisa interessante que você falou aí, em relação quando falou em relação à dor mesmo, que as pessoas ficam lá viciadas na dor, ficam viciadas no sofrimento, não quer sair dele. Se a gente vai ver, a gente tem vários exemplos em relação a isso. Que tem pessoas que estão em um ciclo da família, que ela fica tão naquela dor ela fica culpando um A, B, C, não sai daquela crença. A culpa é de A, a culpa é de B, porque já ouviu a mãe falar que a culpa era de A, que a culpa era de B. A mulher culpa o esposo vai culpar a esposa, os filhos crescem nesse sentido, aí culpa o pai, culpa a mãe por não ter sucesso na vida, aí fica sempre ali naquela crença limitante de onde um culpa o outro e ninguém sai daquele ciclo e fica viciado no sofrimento. Já tem algumas pessoas na família que conseguem sair disso, que tá ali na dor, mas ela olha para aquele horizonte e diz, pô, aqui é uma chance de eu sair desse ciclo e quebrar. E aquele que sai, consegue sair de um ciclo, mas mesmo assim a família ainda fica querendo puxar para ainda continuar na dor, porque a dor faz tanta parte da vida, é tão presente, né? Tão presente na vida, que aquele que consegue sair, ele quer trazer de volta para lá.
Então, essa situação de você estar muito atento a essa questão das crenças limitantes e estar atento aos sinais, quando Deus quer te tirar daquele ciclo e trazer para outro ciclo, agarrar essa chance, não ficar ali viciado nela, porque a dor é um vício, não é isso? A pessoa se torna viciada na dor. É tanto que chega que você, como especialista, a pessoa está tão viciada na dor que essa dor causa até uma depressão profunda que traz a perda de sentido, não é isso? É mais ou menos por esse caminho, porque se eu tenho, existe um ditado, né, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, às vezes a dor eu não consigo tirar mesmo, mas o significado dessa dor, às vezes eu tenho um olhar diferente. Então eu vou sofrer, e vou sofrer, e vou sofrer, e não consigo deixar de sofrer. Então, às vezes a depressão ela não tem uma causalidade específica. Em algumas situações vai ter sim, em outras não. Então, ser viciado na dor, às vezes tem alguns ganhos secundários envolvidos. Então, às vezes, se eu estiver sentindo dor e se eu estiver reclamando, eu vou ter alguém que vai me dar atenção. Às vezes, se eu estiver sentindo dor, não que seja não menosprezando a dor de ninguém, porque cada pessoa tem a sua história, o seu sofrimento e vai ter um significado diferente. Mas às vezes muitas pessoas se acostumam com o sofrimento porque tem ganhos secundários em cima disso, né? Então é um mecanismo de defesa, é a forma que eu tenho de ser acolhida, de ter atenção, né? Então eu preciso utilizar de alguma forma. E aí se for com a dor, então vamos com a dor. Né? Por isso que quando você fala, achei engraçado de que eu não tenho mais a dor, mas eu preciso dela. Quando a gente fala de dependência química, né, a gente fala de codependência, que geralmente são familiares que acabam vivendo a vida daquela pessoa. E é engraçado que, às vezes, um filho, uma esposa tá tão acostumada de estar sempre atrás, né, daquela pessoa. Não, porque já foi bebê, já tá na boca, aí chega, vamos atrás. Que quando essa pessoa tá em recuperação, não sabe mais o que fazer. Perde o sentido. Tá, e o que é que eu vou fazer agora? Se tá tudo bem. Esquece a forma, sabe, de fazer. Então, isso acontece em outras áreas da vida também. Eu só citei esse exemplo porque eu lembro, porque acontece muito. As pessoas, tá tudo bem. E aí começa a sabotar. Começa a brigar com a pessoa, começa a apontar, começa a criar dificuldades. E aí é de uma forma muito inconsciente. Lógico que ninguém vai empurrar ninguém para o vício. Mas às vezes porque não encontro, tá? E como é que vai ser a minha vida agora se eu não tenho mais isso para me preocupar? Né? E aí a gente vai entrando por esses caminhos e é muita coisa pra gente falar sobre isso. A nossa mente é fantástica. Então, do mesmo jeito que ela pode ser utilizada para a gente poder acreditar no nosso potencial, ela também pode ser utilizada para acreditar na nossa insegurança, na nossa baixa motivação, né? E aí eu estava falando justamente sobre quais pontos, né, que fazem com que eu me sinta assim, com quais pontos que eu me sinto limitado, né? E aí a grande sacada eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu consigo identificar que aquele comportamento é um sintoma. Quando eu me conheço, eu consigo identificar que eu posso ter habilidades diferenciadas para poder lidar com aquela situação. Nem sempre é fácil da gente identificar. Por isso que é tão bom mesmo fazer terapia, né? Porque às vezes sozinho eu não consigo me enxergar naquele ambiente. Mas quando eu tenho, às vezes, a ajuda de um profissional que está ali com a visão de fora, que consegue ouvir aquela história e consegue dizer, não, mas já pensou por esse lado? Já conseguiu enxergar que não só é uma versão da história, que existe outra, né? Então, em termos de autossabotagem, em termos de crenças limitantes, em termos de dificuldade de tomada de decisão, a gente tem aí um poder impressionante, que é a gente se conhecer. E quando eu tô falando de pensamentos positivos, de substituição de crenças, eu não tô falando de uma positividade tóxica. Que assim, às vezes é chato também uma pessoa que fica, ai, tudo bem. Positivo. Não sei o quê. Não, às vezes, né? Ai, tudo é maravilhoso. Não, às vezes eu quero ficar chateado, às vezes eu quero ter raiva. É ser humano, né? Às vezes eu quero ficar triste. Às vezes você discute com alguém, você não pode deixar aquilo crescer e virar chave, né? Exato. Então, assim,
é normal, porque eu sou um ser humano. Eu não vou ver tudo bonitinho e chega paz e luz pra sempre. Não é isso. Que aí a pessoa já fica fora da realidade. Já é uma Alice alienação. no País das Maravilhas. Isso. Então, assim, não é uma positividade tóxica. Eu preciso, sim, encontrar os pontos positivos de determinadas situações, mas eu também preciso acolher minhas emoções quando elas existirem. E que tem o seu valor, né? Sim. Que a gente tem todas as emoções, elas precisam ser vividas, que é o que caracteriza ser humano, né? Isso. Raiva, dor, sofrimento, Tristeza. aí, tristeza, alegria, Uhum. paixão, amor. Então, assim, hoje somos intolerantes à frustração. Sim, sim. Somos intolerantes à frustração. Mas isso vem muito das nossas origens, né? E aí a gente volta para o capitalismo. Nós vivemos numa sociedade do ter e não do ser. Então eu preciso o tempo todo estar buscando ali uma autoaceitação, eu preciso o tempo todo estar na busca do pertencimento, eu preciso estar inserida em alguns grupos. Se eu estiver sozinha, eu não sei vivenciar a minha solidão, eu não sei viver a minha solitude. Que aí é onde entra o autoconhecimento na solidão. Aí não, Isso. tem gente que não suporta viver a solidão para não se Tem que conhecer. estar toda hora saindo com amigos, tem que estar né, nas festas, tem que estar. Tem gente que não consegue ficar só, né? É diferente solidão e solitude, né? Então, infelizmente, essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de ser aceito pelo grupo, pelo todo, faz com que a gente não tenha habilidade de lidar com nossas emoções, de se posicionar, de pontuar quais as nossas vontades, quais os nossos desejos, porque tem medo de ser ridicularizado, né? Então, assim, essa intolerância à frustração é exatamente o recado de eu preciso ser aceito a todo custo. Se alguém me diz não, eu não sei como que eu vou fazer com isso. E não faz parte, né? Porque não, hoje é como se sentisse rejeitado, né? É muito odiado, disso. não amado. Eu não consigo encontrar as outras possibilidades. Eu não consigo entender que se aquilo não tem solução, não tem. Eu tenho que mudar aí a trajetória, né? Se aquilo tem solução, tá difícil, será que cada dia eu consigo um pouquinho? Consigo, então eu vou por aqui, né? Eu lembro que eu tive uma paciente que tinha se tornado viúva há pouco tempo e estava com 2 filhos adolescentes. E a filha, isso tinha acontecido que é uma semana, né, que ele tinha falecido, e a filha queria se matar, e o filho tinha problema de depressão, e ele era o mantenedor da casa, ele era Uber, e o carro estava atrasado, e como que ia pagar as contas? Estava uma bola de neve, né? E aí eu quis conversar com essa mãe, a paciente era filha, mas eu quis conversar com essa mãe para entender todo o contexto. E aí ela me chamou a atenção com uma frase que eu achei perfeita. Ela falou assim: Kari, se eu focar no problema, eu nunca vou encontrar a solução. Tá difícil, tá doendo, mas se eu focar no problema, eu nunca vou achar a solução. Todo dia é uma conquista, é uma vitória para mim, então eu tenho que ir todo dia atrás dessa vitória. Eu tenho que todo dia conquistar esse pouquinho. Então, assim, hoje eu fui no banco, eu conversei com o gerente, a gente vai encontrar uma solução. Se hoje não resolvi, amanhã eu vou de novo, mas a gente vai encontrar uma solução. E aí, eu preciso cuidar disso. Eu tenho minhas emoções, tenho minha tristeza, mas eu não posso ficar paralisada pelo problema. Eu tenho que buscar essa solução. E é assim, eu nunca esqueci. Porque às vezes em momentos de fragilidade a gente não tem esse insight, né? A gente não tem, às vezes não consegue encontrar outras possibilidades, né? Então, assim, a gente precisa acreditar. O autoconhecimento permite com que você acredite no seu potencial. Uma pessoa que se sabota o tempo todo, uma pessoa que não consegue se visualizar, se enxergar como protagonista da vida, ela vai, consequentemente, ter uma baixa autoestima, vai ter uma insegurança, vai ter uma falta de habilidade em se relacionar, porque nunca vai ser suficiente. Eu nunca vou ser capaz de passar numa universidade, eu nunca vou ser capaz de ter um trabalho melhor, de poder ter minhas conquistas materiais, seja um carro, uma casa, de poder ter uma família, porque ninguém vai me querer, né? Eu não sou legal para as pessoas gostarem de mim. Então, ao mesmo tempo que estamos super conectados, estamos cada vez mais sozinhos e perdendo a habilidade de se relacionar e de acreditar. Então, assim, antigamente você viu um menino do interior, quero ser jogador de futebol, quero jogar bola. E aí, e conseguia, né? Porque existia todo um impulso de melhora.
Hoje não, hoje a gente tem dificuldade porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem redes sociais que aumentam um nível drástico de comparação. Então eu tô ali comparando a minha vida o tempo todo, né? Eu não acordo bonita desse jeito, mas a digital influencer que eu sigo, eu com esse cabelo de manhã acordando. Eu ainda digo assim, ó, eu não estou mentindo, gente. Eu sei de onde vem. Eu já acordo, obrigado Deus por mais um dia de vida. Aí vou tocar a vida pra frente. Quando eu olho pro espelho, misericórdia. Deixa eu aqui amenizar o negócio. Aí vou amenizar, né? Mas vou aí falar já mais um dia de vida, mas deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu amenizar aqui os cabelos, aquela coisa louca. Aí eu disse, nem todo mundo acorda bonitinho, né? Só não boto nas redes sociais pra não assustar, mas é a vida real. Bruna Marquezine disse que ela, às vezes ela gosta de... Nem sempre ela tá nas redes sociais aparecendo, que ela gosta de usar roupa de deputado, shortinho de lycra, olheira porque não dormiu direito. Então toda o direito tá maquiada, né? É o direito de viver. E nem sempre a rede social força isso. As comparações negativas. Quando é positiva, que você quer ser igual, e aí te cria aquela expectativa de querer vencer junto. Aí é bom, mas quando você quer ser igual e se frustra, aí é pancada. Uma coisa que você falou em relação aí as terapias. Eu fiz terapia, faço quantas vezes for preciso, não tenho vergonha, não sou louca, se sou louco é top ser louco, sabe? Porque todo mundo tem um pouco de loucura, todo mundo tem um pouquinho de loucura. E aí eu tava com um problema e eu não conseguia enxergar, eu tive que pedir ajuda de um profissional para me ajudar a tomar uma decisão difícil na vida. E dali, pronto, eu tomei gosto pela terapia. Eu disse, terapia não é para loucos. Terapia é para quem quer ser normal, um pouco mais normal. E aí eu fiz a terapia, uma terapeuta maravilhosa, assim como você. E ela me ajudou muito, ela me preparou. Ela me preparou quando ela disse, Lanusa, você está pronta para seguir esse caminho agora, a gente vai para o próximo. Mas, na verdade, ela nem falava muito. Eu encontrava as próprias respostas quando eu confiei nela. Porque terapia, assim, às vezes você vai para um amigo, ele não te entende que está na sua convivência. Está julgando também. Você vai para os seus familiares, também não te entende que está na sua convivência e vai julgar você por aquilo que você é, pelo seu comportamento. Um terapeuta, não. Ele vai ter um olhar diferente em relação a você. Ele vai enxergar a solução para o seu problema, onde o próprio paciente encontra essas soluções. Então, eu disse, ela quase não fala, eu mesmo estou encontrando as próprias respostas, mas só em falar o que eu estava sentindo, a dor, os desafios que eu teria que enfrentar. Eu fui me encontrando e, olha, eu aconselho a qualquer pessoa a fazer terapia. Eu sempre disse, tá doendo? Em vez de estar falando na esquina onde as coisas vão vazar, e as pessoas não vão te entender, não vão te interpretar bem, procura um terapeuta, gente. Terapeuta, aí digo, mas eu vou pagar. Tem uns que são gratuitos, que eu já fui para os gratuitos quando eu não tinha grana, e tem os pagos também. Mas de qualquer forma, procure um profissional da área, porque o que a gente diz? Deus é o Senhor dos médicos, não é isso? O terapeuta também. Psicólogo, né? O psicólogo também. Eu vejo como uma mão de Deus para te ajudar a ser melhor. E tudo aquilo que nos faz amadurecer, crescer, se tornar melhor, é uma excelente ajuda, né? A gente tem que buscar estar bem consigo mesmo, né? Se encontrar, o autoconhecimento, porque nós, às vezes a gente para numa crença e aquela crença parece que toma conta da vida e a gente não consegue dar passo. Eu sempre explico que eu fazia natação e eu só fazia as mesmas coisas sempre, né? As mesmas coisas sempre. Aí mudei uma vez com os colegas que queriam fazer uma prova e fui para um outro professor. Ele deu uma dica simples e eu evoluí como se eu tivesse, só precisava daquela dica. Então, às vezes, o psicólogo é isso. Você vai, recebe uma palavra e muda toda a sua vida. E às vezes você paralisa por conta de uma situação que você às vezes até está criando e aquilo às vezes nem existe e você transforma a sua vida com uma palavra. E às vezes também para quem você está falando. Você está falando com a pessoa que realmente gosta de você ou não gosta de você? Com quem você está confiando, né? Então, o psicólogo é aquele profissional que vai saber direcionar. Com certeza. Cariane, tem uma pergunta que você tocou aí, mas está aqui o tempo todo assim. Qual a relação da autossabotagem, das crenças limitantes em relação à insegurança?
Por que torna as pessoas tão inseguras ela não acreditar no que ela é, no que pode fazer? Qual é a relação que tem? Uhum. Então, a gente vai seguir a linhagem da infância, da adolescência, das experiências vividas, das marcas, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, tá, Lanúzia? Eu sempre acreditei que eu não sei dançar. Por causa de uma experiência muito simples que aconteceu na minha infância. Olha, lá vai eu revelar a idade, meu Deus. Eu tava passando Braga Boys na época, não sei se vocês lembram. Não lembram? Não. Sou mais nova. Ó, mais nova, velho. A música da Bomba, e eu lembro que tava estourada, né? Tava passando no Planeta Xuxa, ó, eu me revelando tudo, né? E aí eu escondidinha no quarto, dançando, aquela coisa toda. Ah, que maravilha, dançar. Eu tava me sentindo feliz dançando. Só que deixa estar que meus pais estavam vendo pela janela. Então, assim, foi acabar a música. Vige que menina dura, não sabe dançar, não sabe. Quiabo duro, né? Acabou-se. Cresci entendendo que não sei dançar. Bom, e vindo dos próprios pais, então é muito forte, né? Assim, eu sei que a intenção não foi limitar aquilo pra mim, né? Mas aconteceu que isso travou pra mim. Então, qualquer situação que precisasse utilizar da dança... Não, eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Então, quem disse que eu não sei dançar? Será que eu já tentei outras danças? Será que eu já tentei fazer isso novamente? E aí, hoje eu me vejo na situação que eu sei dançar sim. Porque eu sou capaz de dançar. Dançar é movimentar o corpo da forma como você deseja. Mas, até eu descobrir isso, qual era meu mecanismo de defesa? Qualquer situação, não sei dançar. Era o mecanismo de defesa. Então, eu me auto-sabotava de vivenciar uma experiência interessante, divertida, por causa dessa crença que foi introjetada de forma não intencional, mas de quando que eu era criança. Né? Então, hoje eu me arrisco a alguns passos, né? Mas eu entendo que aquilo foi muito marcante para mim. Aparentemente simples, mas que teve muita relevância para os comportamentos atuais. Né? Então, assim, eu não sei se eu me fiz clara no exemplo, mas a autossabotagem, crença limitante, faz com que você desacredite, né? De que você pode fazer muito mais, né? Não sei se consegui responder, Lanúzia. Eu digo, complementando, eu estava me lembrando também das minhas histórias. Meu pai também dizia algumas coisas, né? Eu acho que as inseguranças dele passavam pra gente, né? Uhum. Por exemplo, até para aprender a dirigir carro. Dizia, você vai pegar o carro dos outros para aprender, vai bater, né? Que é sempre aquela crença negativa. Eu digo, poxa, se eu fosse seguir o direcionamento dele, eu não evoluía nunca. Às vezes tinha medo, meu pai nem de bicicleta sabia andar. Então ele tem algumas crenças assim, às vezes nossos pais, né? Porque por frustrações que tiveram, não é nem por maldade. As frustrações de vida, as limitações mesmo, os pais que tiveram, e a gente tem que começar a ir quebrando. E não é fácil não, mas às vezes também uma psicóloga pode ajudar, um bom amigo também pode ajudar, um incentivo, né? E uma visão. Tem diferente, porque se eu nasci pobre, eu vou ficar pobre a vida toda, eu vou ser Gabriela, né? Permanecer no mesmo lugar, não, preciso evoluir. Acho que evoluir faz parte do ser humano. Sim, e a tendência é que a gente reproduza, né, o nosso ambiente. Então, se a gente vive num ambiente que geralmente é muito agressivo, a tendência é que sejamos agressivos com outras pessoas, né? Se eu vivo num ambiente que é muito negativo, que é toda aquela mensagem, né, de quebra, então eu tenho a tendência de continuar desse jeito. Né? E aí por isso que é importante a gente quebrar paradigmas, quebrar essas crenças, se conhecer melhor, se permitir a ter conquistas, né? Porque é algo que só depende da gente. E aí falando rapidinho sobre amizades que vocês falaram, quando a gente tem um propósito, inclusive é uma sugestão de que você compartilhe apenas com pessoas que torçam por você da mesma forma, porque elas vão te motivar a você perseverar naquele objetivo. Então, eu vou comprar uma casa, aí eu vou contar para uma amiga... Muito essencial isso. Para aquele amigo que a gente é amigo, mas ele não tem aquela coisa, né? A gente se gosta. Aí eu vou falar, fulano, olha, eu... tô com a reserva, é pouquinho, mas eu acho que eu consigo. Tô pensando em comprar uma casa. Vou fazer umas simulações aí pra ver se dá certo. Aí aquele amigo vai falar,
rapaz, tem certeza? O mercado imobiliário não tá tão bom, tá tudo mais alto. Isso Vamos mesmo. esperar mudar a política para ver se melhora? Mas eu acho que eu já consigo por agora. Não, rapaz, faça isso não, ué. Tá todo mundo perdendo dinheiro, ninguém tá comprando casa aí não, tá tudo Meu amigo caro. comprou, aconteceu isso. E aí você Ai, já... fulano perdeu dinheiro. Você já desmotiva, sempre o né? lado negativo. É sempre o lado negativo. Então, é uma coisa assim que é muito interessante, né? Que tem muitas pessoas que vão chorar muito fácil com sua tristeza, mas não vai sorrir com sua alegria. Isso é verdade. Então, nem sempre a gente pode estar compartilhando com pessoas que não têm aquela energia boa, sabe? Então, assim, eu não sei se fulano é uma boa pessoa. Então, é importante a gente ter esse filtro, é importante a gente traçar nossas metas, nossos objetivos de formas que também possa ser alcançada. Tenho que começar pelo pouco para poder passar para o muito. Então, eu vou dizer, não, todos os meses eu vou juntar R$500. Mas será que você consegue 500? De certeza você consegue 100? Sim. Comece pelo 100, se você conseguir juntar 500 naquele mês, tá ótimo. Mas se você não conseguir, se você conseguir 200, você já vai ficar frustrado porque não conseguiu chegar naquele objetivo. Começa pelo pequeno e vai pro muito. Compartilha com pessoas que também compactuem da mesma energia que você, que tenha o mesmo pensamento, que fique feliz com sua conquista, porque ela vai te motivar, vai te impulsionar para que você conquiste. Se conheça, se priorize, seja protagonista da sua vida. Se você entende que você é o principal ator, a ação tem que partir de você, você não vai ficar esperando por terceiros, né? Se priorize, aprenda a dizer não. Muitas vezes a gente abre mão dos nossos sonhos para poder corresponder aos sonhos dos outros. E eu não tô falando que se priorizar é ser egoísta. São coisas diferentes. Quando eu me priorizo, eu analiso e avalio os pontos. É interessante para mim. E eu não vou prejudicar ninguém. Quando eu sou egoísta, dane-se o resto, eu vou fazer para mim. Então, assim, são coisas diferentes. Se priorizar sempre. Ser egoísta, não. Eu vou me priorizar, mas também eu vou ter empatia. Então, assim, são alguns passos que a gente precisa seguir para realmente ir atrás dos nossos sonhos, que vai facilitar a nossa tomada de decisão, né? Então, vou tomar uma decisão, eu preciso ser protagonista, eu preciso saber que sou capaz, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso me priorizar, eu preciso compartilhar com pessoas que estejam do meu lado realmente, eu preciso traçar metas que sejam palpáveis. Eu não posso eu brinco dizendo assim, eu vou entrar de férias agora, e aí eu disse, olhe, vocês não falem comigo não que eu vou estar em Dubai. Assim, eu não vou estar em Dubai, né? Mas o que é que custa? Mas assim, é possível para mim ir para Dubai? Esse ano não. Mas quem sabe no próximo eu posso me planejar para isso. Verdade. Né? Então, assim, eu preciso planejar coisas que são concretas, que são palpáveis de serem alcançadas. E assim, se eu tiver dificuldade, busca a ajuda de um profissional. Fulano não tá nem prestando atenção, tô falando, tá ali mexendo no celular. Então, assim, se eu precisar de uma escuta qualificada, vai pra alguém que vai estar ali te ouvindo, independente de julgamentos. Eu tô ali pra te ouvir, pra entender como é que tá acontecendo, quais são essas crenças, ajuda a identificar as crenças, quais são os gatilhos. Então, assim, eu tô com tudo ali prontinho. E aí, acontece alguma coisa no meu trabalho, alguém desacredita do meu potencial. E aí eu vou dizer, não, se aqui no trabalho eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir mais em lugar nenhum. Eu vou desistir, não vou comprar mais nada não, deixe pra lá, deixe pra depois. Então, assim, quando você começa já a ter um trabalho, uma maturidade emocional, isso vai te afetar, mas não vai atrapalhar o seu projeto. Sabe? Por aí a gente vai caminhando e a gente vai conseguindo chegar no que realmente a gente acredita. Sim. Mas é uma construção. Verdade. Você falou uma coisa séria que muito acontece. Quando o cliente vai comprar que conta para A, para B, para C. Ele vem no outro dia que já vem desistindo. Tá? E o que foi que você fez? Por isso que todo cliente que senta com a gente diz, olha, silêncio. Se tiver que contar para alguém, só conta para alguém que realmente goste de você. Mas até uma esposa que não quer um crescimento junto. É muita coisa. Então, às vezes você tá atendendo as pessoas, você como nós já temos aquele gatilho, a gente tá entendendo, esse esposo aí não quer crescimento não.
e às vezes atrapalha a venda, é justamente a pessoa sair falando. A gente não precisa sair falando dos nossos projetos. O silêncio, aguardar, verificar, ver se é o melhor momento e contar coisas boas. Gente que não aguenta escutar coisas boas. Eu tenho uma frase que a gente criou até esses dias aí: não inveje o comprador, seja um. A gente só sabe invejar, pô. Acha também, vai comprar. E por invejar, diz: não, fulano, não, compra agora não, porque é aquela coisa, não inveje, seja um, você também pode. Você que aí está colocando palavras negativas para os seus conhecidos que querem dar passos, incentive, mostre soluções, para de agir com negativismo. E você falou aí, calhou nas pessoas que só ficam um lado ruim. Vamos pro lado bom, vamos pro lado das conquistas. Nosso videomaker já colocou uma placa chata ali, dizendo que o tempo tá indo, né, demais, né, e assim... Dentro do Mas, ó, Nilza, ele tá escutando e só faz assim com a cabeça. Parece que Cariani tá dando um recado pra ele. Pra eles ali. Porque esse recado já foi dado, eu tô tentando trabalhar. Tô na chave dos 5 segundos, não esqueça. Chegou. Ó, é como você diz, ó, não é uma coisa assim, Alice no País das Maravilhas. Dói, machuca, mas não é fácil. Tem que virar para não crescer muito, e quando cresce é pior, né? E encerrando, Lanúzia, já que a gente está com tempo, a gente já estourou, na verdade, o nosso tempo. As palavras finais, até assim, sobre também a nossa sociedade sergipana, o que é que você vê nesse sentido, o que é que a gente precisa melhorar como pessoas, como sociedade em si, nossas crenças. As palavras, né, para esse ano que ajudem as pessoas que querem comprar não só imóvel, mas também que queiram mudar de vida, evoluir, que queiram evoluir, que queiram conquistar seus objetivos. O que é que elas precisam fazer? No mínimo, assim, algumas palavras para que a gente possa ordenar isso e que as pessoas realmente busquem seus sonhos. Que eu acho que uma pessoa que fica ali na cama, que fica na depressão, que fica no negativo, ela está mofando, ela não está vivendo, né? Ela está deixando de viver. Eu acho que a sociedade está num movimento muito interessante, né? As culturas estão se aproximando. A gente está com a tecnologia, a gente consegue se aproximar de muitas coisas. Então, assim, a gente teve a Copa no Catar, então a gente estava ali, olha, vivenciando ali em tempo real, a gente estava assistindo tudo, a gente estava conhecendo outra cultura, outra sociedade. Então, a aproximação das culturas permite com que o conhecimento se amplie. E dentro dessa diversidade de conhecimento, é interessante também que exista o respeito, né? Então a gente conhece, a gente se aproxima de outras realidades, só que a gente precisa também respeitar o outro. A gente precisa se permitir olhar para o outro, às vezes não com nossas lentes, mas com as lentes do outro, né? Então, o que é que a gente deseja? Eu desejo mais empatia, eu desejo mais respeito, eu desejo mais iniciativa, porque quando a gente se torna individualista demais, a gente não consegue enxergar o todo. Eu vou muito no meu, só o meu, só o meu, só o meu. Então, às vezes, a gente só precisa se permitir ampliar essa visão de mundo. A gente só precisa ampliar os nossos conceitos, se permitir vivenciar outras experiências, e aí a gente consegue devagarzinho. Então, assim, eu tô com muita esperança de que esse ano que tá chegando aí, a gente consiga praticar mais a empatia, né? A gente tá vivendo muito uma dualidade, né, em realidades políticas, em realidade de religiões, em realidade de etnias. Então, o que eu desejo é essa quebra de dualidade, que a gente volte a ser um integral, que a gente volte a ser a humanidade, né, uma unidade. Então, a gente precisa dessa humanidade mesmo, dessa integração, que a gente tenha opiniões diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, mas que a gente possa respeitar isso do outro, para que a gente possa viver mais em paz. Acho que esse é meu desejo. Muito lindo, muito lindo. E só um breve tempinho para agradecer nossos patrocinadores, né? Isso aqui, o NilzaCast, tá no ar porque muitas pessoas também apoiam. Não esqueçam, eu apoio o NilzaCast. Alfama Cursos Técnicos, na figura de Zaqueu. Muito obrigada, Zaqueu, por tudo que tem feito por esse podcast. Nós agradecemos. A Fontes Correspondente Bancário, com a Adriana e Micael, sócios aí, que fazem vários processos. Muitas pessoas felizes conseguem aí o financiamento da Caixa. A Coab também, Prêmio Imobiliária, que a gente tem algumas parcerias de vendas, né? A Coab, uma grande empresa sergipana. E todos que de forma direta e indireta tem feito de tudo para que esse podcast, né, se realize. Também os nossos telespectadores,
de forma direta, indireta, todo o apoio que a gente tem recebido, nós só temos gratidão. E nós hoje agradecemos muito sua presença, Carianine. Tenho certeza que vai transformar vidas, né, Lanúzia? Com certeza. Gratidão mesmo. Muito obrigada. E que venham outras oportunidades. Eu já ia dizer, eu quero vir de novo, viu? Foi bom, né? Por favor. Experiência. Agradeço demais e assim, sempre que quiserem eu estou à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre vida, né? Que vida é esperança, a vida é compartilhar coisas boas. Então vamos trazer coisa boa por aí. Vamos viver, vamos viver. Vamos sim.